Ainda no primeiro trimestre da gestação, o bebê está em pleno crescimento, né? E corre alguns riscos. Por isso, o acompanhamento, gente, ele é fundamental. É preciso que a gente comece a seguir uma série de cuidados. Exames básicos de laboratório, por exemplo, e principalmente se informe. Hoje é mais um dia do nosso quadro Ser Mãe, a jornada da gestação. Olha, eu lembro bem que sempre quis ser mãe, mas não existia um momento certo ali para isso, né? Eu acho que é difícil conhecer uma mãe que dizia assim, uma mulher que diga, nossa, agora eu tô pronta para me tornar mãe. Até porque a jornada, ela pode ser muito diferente do que você pensa, né? E são tantos desafios assim que o positivo sai. E os desafios principais começam nos exames, no pré-natal bem feito, que é imprescindível para uma gestação mais segura, mais saudável. Ele já começa, é claro, trazendo essa informação sobre um pré-natal bem feito. E por que é tão importante? O que é o pré-natal? O que ele consiste? Bom dia, obrigada pelo convite, Sofia. O pré-natal é um conjunto de ações de saúde que visa oferecer para a mãe e para o bebê orientação, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de patologias que possam afetar a gestação, o parto e o pós-parto. Então, esse conjunto de ações pode ser oferecido pela enfermeira no posto de saúde, pelo médico, por outras áreas da saúde, como nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, na orientação de social, orientação de amamentação, de qual é a maternidade que aquela paciente vai. Então, não são só as consultas dos exames laboratoriais. Uhum. Também é todo mundo que trabalha junto para oferecer qualidade na atenção da gestante, em oferecer saúde àquela gestante e, consequentemente, ao bebê também. Por exemplo, quando a gente fala sobre esses primeiros passos ao descobrir uma gestação, a gente está falando desses exames. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre aqueles que são principais, aqueles de laboratório mesmo, e também os exames de imagem, né? Ultrassom, primeiro morfológico. Tem muita gente que nem sabe o que é esse primeiro morfológico. Então, inicialmente, a paciente vem, faz o exame físico. Naquela consulta é importante, porque vai ver o peso daquela paciente, classificar se ela tem sobrepeso, se ela é obesa, se ela está adequada, com baixo peso. Vai conversar, orientar e solicitar os exames de sangue e o de urina. Uhum. O rastreio para a infecção urinária é muito importante, por isso que a gestante faz tanto exame de urina na gestação, porque aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, as infecções urinárias, e os exames de sangue, principalmente as sorologias. Então, vai fazer hemograma para ver se tem anemia, diagnosticar e tratar, e vai também avaliar se tem rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, se aquela paciente foi vacinada para hepatite B, se não, vai tratar também, orientar a vacinação e pedir os exames ultrassonográficos. Esses exames nem sempre todos são cobertos pelo SUS, pelo protocolo do Ministério da Saúde, mas a orientação inicial é que tenha um ultrassom inicial para ajudar na datação da idade gestacional. Então, a gente usa a data da última menstruação para saber quantas semanas está, mas principalmente a ultrassom. Então, ultrassom inicial até 10, 12 semanas para saber se tem um feto só, se está dentro do útero, se está na trompa, e confirmar a idade gestacional. E aí, a partir desse, a gente vai marcar os outros, que aí seria o ideal que todo mundo tivesse acesso ao morfológico do primeiro trimestre, com rastreio para pré-eclâmpsia, com avaliação de artérias, que possa ver se estão alteradas ou não, que a gente consiga selecionar aquela paciente com critério de risco para pré-eclâmpsia ou trabalho de parto prematuro, para usar medicações e dar orientações de prevenção. E esse diagnóstico precoce, por exemplo, através do primeiro morfológico, ele é super importante, né, doutora? O que é a pré-eclâmpsia? Na verdade, a pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva que a gente só consegue diagnosticar ela e fechar só a partir das 20 semanas. Uhum. Então, antes das 20 semanas, se a paciente tiver aumento da pressão, ela já era hipertensa crônica e descompensou um pouquinho na gestação. Sim. Mas antes das 20 semanas, a gente consegue avaliar os fatores de risco. Ou fatores de risco clínico, que hoje o SUS está oferecendo, graças a Deus. Sim. Então, por exemplo, paciente muito jovem, 15 anos, 16 anos, ou acima dos 35 anos, é um fator de risco. A raça, ser negra é um fator de risco. Já ter tido hipertensão na gestação anterior, ou ser diabética ou hipertensa já prévia. Então, isso são fatores de risco. Só que na ultrassom a gente também consegue, no primeiro trimestre, avaliar os riscos para alterações cromossômicas, como síndrome de Down, avaliando osso nasal, translucência nucal, mas também a gente consegue avaliar os vasos que vão nutrir a placenta. Se aqueles vasos tiverem alguma dificuldade para nutrir aquela placenta,
Pode ser que a paciente precise aumentar a pressão na intenção de melhorar aquela vascularização. E aí é uma paciente que tem um fator de risco também para pré-eclâmpsia, além dos fatores de risco clínico. Comigo aconteceu isso, inclusive. Eu trago aqui a experiência porque eu nunca tive hipertensão, ainda não tenho, mas através do meu primeiro exame eu tive essa recomendação de fazer um tratamento através de medicamentos justamente para evitar que eu chegasse à pré-eclâmpsia, né? Aí, consequentemente, a gente melhora aquele fluxo, diminui a resistência e aí consegue retardar a pré-eclâmpsia precoce. Aí toda vez eu digo que é aquela que a Alexa teve, a cantora, que a intenção é diminuir a mortalidade materna e fetal. Ela, infelizmente, perdeu o bebê dela morreu, prematuridade extrema. Então, quanto ao uso da medicação, que é a aspirina e o cálcio, ele tem a intenção de retardar. Então, quanto mais tarde a pré-eclâmpsia vier, melhor. Se não vier, melhor ainda. Então, não significa que diagnosticada ela vai vir, se tratada corretamente, né? Pode ser que venha. Pode ser que a paciente não trate, não use prevenção e não tenha. Mas pode ser que ela não use e tenha a precoce. Hoje é a principal causa de mortalidade materna no Brasil. E se ela não foi diagnosticada, ela pode desenvolver no decorrer da gestação, doutora? Pode. E, inclusive, tomando a prevenção, ela pode ter a pré-eclâmpsia, só que geralmente menos agravada. E como é que se dá esse diagnóstico depois, por exemplo? A partir das 20 semanas, se a paciente começar a ter aumento da pressão, até 20, 28 a gente chama de pré-eclâmpsia precoce, certo. E depois das 28, pré-eclâmpsia tardia. Então, precisa de pelo menos 2 aferições de pressão maior ou igual a 140/90 e necessariamente ter alteração de órgão-alvo. Quais seriam? Os órgãos maternos, como fígado, rim, sistema nervoso central, que é a eclâmpsia clássica, que as nossas avós diziam que tinha algum parente que tinha morrido de eclâmpsia. Então, é a convulsão clássica, certo. Porque lesou o sistema nervoso central. E também pode ter lesão de órgão-alvo fetal, que no caso seria a placenta. Então, se aquela placenta não tiver fluxo adequado, o bebê pode ter restrição de crescimento, pode ter alteração no Doppler, no fluxo que está indo para ele, na oxigenação. E tudo isso pode aumentar a mortalidade materna. A mulher pode convulsionar, ter dano neurológico, pode ser que precise de um parto prematuro e a gente tenha todas as comorbidades de um prematuro, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, no ganho de peso, na dificuldade para amamentação. Então, a gente consegue, de forma preventiva, diminuir muito tanto o estresse que é passar por tudo isso e quanto os gastos do governo. Então, um bebê numa UTI, um prematuro, ele gasta muito mais do que uma mulher que usou uma medicação barata, que é a aspirina e o cálcio, na gestação inteira. Vai ser mãe na UTI, bebê na UTI, e a gente podia ter prevenido tudo isso se tivesse feito o rastreio clínico e, de preferência, se puder, ultrassonográfico também. E a diabetes gestacional, que é tão temida pelas gestantes e dá para ser diagnosticada ainda no primeiro trimestre, né? Antes mesmo daquele exame da garapa. Como que é e qual a importância desse diagnóstico, desse rastreio anterior? Então, na primeira consulta já é solicitada uma glicemia de jejum. Certo. Se essa glicemia de jejum for maior que 92, a paciente já é classificada como uma paciente com diabetes gestacional. Certo. Ela podia até ter uma glicemia alterada antes, mas se não foi diagnosticado antes, a gente já coloca como diabetes, chama de diabetes gestacional. Mas geralmente, se der maior que 125, provavelmente aquela paciente já tinha uma diabetes prévia. Antes mesmo de engravidar. Então, se tem um diagnóstico, aí ela vai receber a orientação do nutricionista, de endocrinologista, do obstetra, para a gente entender se aquela paciente vai se beneficiar só de mudanças de hábitos, como dieta, exercícios físicos, ou se ela vai precisar de tratamento medicamentoso, com insulina, na maioria dos casos. Eu posso ter uma glicemia de jejum normal, mas após comer muito, a minha glicemia pode ser que demore a cair. É por isso que é feito um teste de prova. A paciente colhe a glicemia em jejum, depois toma uma garapa com quantidade bem alta de glicose, de açúcar, e aí colhe depois de 1 hora e depois de 2 horas. Aí, se na segunda hora der maior que 153, a paciente já fecha o diagnóstico para diabetes gestacional. E é difícil as pacientes aceitarem, porque às vezes, mas doutora, meu jejum é 70 e depois da segunda hora deu alterada, depois da primeira hora. Eu me alimento tão bem, mas é a mudança do corpo da mulher mesmo, né? E o pâncreas, se tiver fator de risco, tipo mãe com diabetes gestacional, mãe que já era diabética, mãe da gestante, ou uma paciente que já engravida com uma síndrome metabólica, sobrepeso, colesterol aumentado, glicemia já no limite, sedentária. Então, tudo isso vai interferir. O gestação é um teste de prova para a gestante. Então, estou provando se meu coração é bom, se meu fígado é bom, se meu rim é bom, se meu pâncreas é adequado. Para que tudo dê certo com ela e com o bebê, ela tem que estar bem